Bom, eu me chamo José Luiz Soares da Silva. O pessoal me conhece aqui por Zequinha. Se falar em Zequinha, o Zequinha hoje da Associação de Veteranos ali. É isso o meu codinome aqui na cidade aqui e na região. Bem, assim, olha, a história é longa, vamos dizer assim, né? Porque a paixão pelo futebol ela começou já na própria família, né? Eu acompanhando assim, eu tenho na minha memória assim, eu acompanhando meu pai que jogava futebol, eles tinham um time de futebol na época chamado Ipiranga, que era no campo do América ali. Isso aí, ele na juventude dele ainda, isso aí ele tinha fotos e memória, e a gente conversava na sequência. Posterior a isso aí, o que aconteceu? A minha família toda foi envolvida com futebol. Eu diria assim, parentes vinculados assim, mais precisamente no União Mineiro. Eu me lembro que em 66 ali, eu tenho foto de tirar ali, é pequeno ainda, mas com o União Mineiro campeão na época municipal, certo? Posterior a isso aí, o Heitor Cavalo foi uma das referências, eu diria assim, no futebol da época, com categoria de base. Nós fazíamos parte dessa categoria de base ali, que era situada no América. Era um pessoal assim, ele praticamente fez uma seleção das escolas ali, como na época tinha os intermunicipais, ele fez uma seleção e ele treinava. Então assim, foi um treinador assim, nos deu um embasamento em termos de futebol. Heitor Cavalo, essa pessoa assim, olha cara, conhecia muito, nos transmitiu muito, assim, tanto que daquele período, algumas pessoas ainda que são vivas, teve algumas que partiram profissional, futebol profissional. Dando sequência ali, meu pai como mineiro e assíduo na tarefa ali, a Copelmo sempre teve por base ali, diria-se, não é rivalidade, mas assim, em termos de congressamento ali, as equipes de trabalho. Então, 1º de maio, assim, cara, tinha diversas atividades ali, aqui em Butiá, patrocinada pela Copelmo. Então, assim, e a gente ia para a beira do gramado para assistir corrida disso, futebol dali, e interagindo, no caso ali. Pô, isso aí nos foi assim, nos cativando, nos levando para essa questão do lado do futebol, porque assim, o futebol cara, não é só correr atrás de uma bola, não é assim. Futebol assim, é conquistar amigos, cara. É conquistar amigos, assim, e isso aí, e o futebol 11 hoje, o futebol de campo, nós chamamos assim, cara, é coletivo. Nos leva assim e nos dá lições que a gente leva para a vida toda, que a questão assim, tu depende do teu colega, indiferente da habilidade dele ou não, mas tu depende da transpiração dele, da tua transpiração, muitas vezes assim, da tua inspiração. Esse é o segredo do futebol, acho que da época ali. Voltando um pouco nas categorias de base. Também teve ali um professor, eu acho que é Hilton Goulart, o Teco. Esse também assim, foi um professor em termos de trabalhar com a meninada ali. 8, 10 ou mais, um pouco mais ali, mas assim, tinha o chamado 11 garoto, cara. Também era uma seleção que ele trazia, é o que escolhia, o pessoal vinha e eram selecionados, jamais foi alguém descartado, né, mas tinha o time A, sim, o time B, então assim, foi uma das pessoas também assim, que nos deu uma noção assim, mais abrangente de visão do futebol. De jogo coletivo. E voltando assim a essa questão, cara, dos bairros, assim, vamos voltar aos bairros. Pô, a nossa geração ainda pegou ainda em Butiá. Vamos pegar assim, tipo a Vila Charrua, cara. Pô, a Vila Charrua tinha 2 clubes, 2 campos de futebol, rivalidade interna e o respeito prevalecia. Mas era o tipo de esporte que aos finais de semana levava as famílias. Você, se fosse no bairro Charrua, se fosse no bairro Viação, lá na São José, aqui no América, era sempre excursão e com famílias, assim, sempre se respeitando. Lógico, tinha algumas rusgas, mas eram resolvidas ali. Eu não vou dizer que o futebol sempre foi aquela situação de tudo às mil maravilhas. Não, existia, mas ficava dentro de campo ali.
Um porque as famílias se conheciam, cara, tu tá me entendendo? Eu era filho de fulano, o outro era pai do outro, então, mas se resolvia ali. Mais em função do respeito que se tinha entre as famílias ali, no caso ali. E uma coisa interessante é que a época de ouro do futebol da nossa região aqui, cara, eu diria região especificamente de Butiá, nós acompanhamos a distância na arquibancada. Isso aí, se tratando de Butiá, se tratando de Brasil, assim. A época de ouro foi na época, eu me refiro assim, a rivalidade era imensa entre Butiá e Brasil, mas o Butiá foi 2 vezes campeão estadual. Então, assim, a gente teve a felicidade de sentar na arquibancada e ver esse pessoal jogando futebol. E depois, assim, ó, pô, também a gente teve, assim, a grata satisfação de nós estarmos jogando e esse pessoal, quando parou, estar na arquibancada nos incentivando. Ô, cara, isso aí para nós era fundamental. As nossas referências, um dia dentro de campo, estarem ali nos incentivando. Esta, assim, ó, era a filosofia do futebol da época. O pessoal, assim, jogou muita bola, mas tinha a humildade de estarem ali nos incentivando, nós que estávamos começando. Foram para ali, rapaz, e olha, cara, era um respeito mútuo. Cara, isso aí contou muito na nossa formação, vale cara. Muito, como pessoa, vale como jogador de futebol, tu ter esse pessoal todo aí, cara. Nós, pelo amador, assim, cara, nós fomos aqui, se pegar assim de Guaíba a Jaguarão, que é a divisa lá com o Uruguai, cara. Tudo ali passaram. Passamos por ali, Pelotas, imaginar. O time e a família junto, organizado. Exato, tá me entendendo? Pô, cara, nós saímos pra Jaguarão, uma época de divisa com o Uruguai ali, nós saímos daqui meia-noite, chegamos às 6 da manhã, mas com 2 ônibus ali, o pessoal. Então, assim, pô, tu ia, cara, tu vinha pra Cachoeira, tu vinha pra Rio Pardo, tu ia pra Encruzilhada, tu ia Sobradinho, legal, cara, legal. Tu ia, estando pela empresa, pelo SESI, tu ia Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Charqueadas, a região toda tu fazia na época ali. Pô, cara, é interessante, isso aí são coisas que marcaram, cara. Muito, né? Isso aí contribuíram, assim, eu te diria assim, para a nossa formação como sociedade, tu tá me entendendo? Como pessoa, cara. Com certeza. Então, eu acho assim, se voltarmos no tempo, assim, cara, eu diria assim, foram situações, na época, assim, que você conseguia, assim, administrar a família, o lado profissional e o futebol. Então, assim, você curtia a família e teu trabalho a semana toda, mas sabia que o futebol, o final de semana, era dedicado àquilo ali. A nossa realidade era aquela ali. Era sagrado. E, assim, mesmo que, assim, eu vou te dizer, nós tínhamos um regime sempre profissional na época aqui. Pô, nós estávamos estadual, e nós tínhamos na nossa diretoria, nós tínhamos os nossos olheiros, então assim, pô, pessoal, vamos se recolher um pouco mais cedo, Então assim, o pessoal circulava, aquele pessoal que, pô, tinha uns, tudo bem, que tinha consciência, outros gostavam de esticar um pouco mais, então nós tínhamos sempre os olheiros ali, no caso ali, que nos oportunizavam também, pessoal, tá na hora, já sabiam os locais onde encontrar, pessoal, tá na hora. Então assim, como formação, cara, eu te diria assim, eu agradeço demais como pessoa, cara, como cidadão butiaense, te diria assim, mesmo tendo morado um pouco fora, profissionalmente, assim, mas eu agradeço pelo seguinte, cara, eu tive a oportunidade na época, e assim, aí, a gente muitas vezes está aqui inserido na nossa rotina aqui, tu não tem a noção do que foi o futebol da nossa região, ou o que significou o futebol da nossa região a nível estadual. Tá? Então, assim, na década em 90, nós participamos de uma eleição, o Butiá Futebol Clube, como entidade filiada à federação, participou de uma eleição na federação, cara. E, na época, eu era presidente do Butiá Futebol Clube. Tá? E o Dorveli substituiu o Barbosa, ali era o presidente do Brasil. E nós fomos, tu vê assim, pô, cara, na época, com todos os nossos custos pagos pela federação. Deslocamento, tu imaginar, pagos lá. E aí, assim, e tu não tem noção, assim, a princípio, eu não tinha essa noção,
de quem era o Butiá Futebol Clube. E na época lá o locutor chamava pela equipe e o representante da equipe. Pô, cara, quando falaram em Butiá Futebol Clube, cara, todo mundo, Butiá, cara, caiu o ficha todo mundo, Butiá 2 vezes campeão estadual. Pô, cara, tem que ter um peso nesse Rio Grande do Sul, né, cara? Não, na época ali, tu tá me entendendo? Tem que ter um peso ali. Pô, cara, e aí tu vê assim, ó, e muitas vezes a gente tá inserido aqui, a gente não dá importância, porque a gente tem em casa. Então, assim, pô, cara, aquilo ali pra mim, assim, ó, como pessoa, cara, eu digo, pô, cara, eu tô aqui, não tô à toa, mas tô representando toda uma comunidade, assim, de butiaenses ligada à nossa equipe, no caso ali, e ela vai te formando o caráter também, assim, cara. Tu começa assim, porque eu paro o seguinte princípio, cara, aquelas pessoas que um dia tu teve como referência, também não foi à toa que elas inverteram a situação, elas começaram a te ver com outros olhos e a te orientar e passar um pouco da experiência deles para nós, como pessoa, como jogador de futebol. E nós tivemos, assim, eu tive a felicidade como presidente, eu e o Negrito também, assim, a gente teve 2 anos, assim, que a gente conseguiu reunir, assim, a nata do futebol da época, assim, passada ali, cara, e escutar aquelas histórias que a gente tem gravado, e escutar aquelas histórias que eles passaram e como passaram, assim. Pô, cara, assim, pra nós a gente vai engrandecendo, enriquecendo como cultura, assim, cara, de coletiva, de pessoas, de respeito, de uma visão bem mais ampla, assim. E eu acredito que, assim, cara, agradeço demais o futebol. Agradeço demais os amigos que eu fiz, que eu conquistei no futebol e que perduram, assim, ó. Não foi aquela amizade passageira de 90 minutos. A gente até hoje, assim, a gente tem uma associação que esse pessoal de 60, 70, a gente se encontra de 15 em 15 dias para jogar um futebolzinho, para tomar uma cerveja e comer uma carne.